Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Produção tem alta de 63,6%, licenciamentos sobem 8,8% e exportações crescem 39%, diz a Anfávia. Credores da Itapemirim tentam suspender falência do grupo. O DETRO-RJ aprova 2 plantas do Paradiso 1800DD. PB Rio surpreende e traz o primeiro Mega Plus da Paraíba, com chassi de motor traseiro. Marco Polo exporta ônibus das linhas G7 e G8 para o Peru. A Prefeitura do Rio vai contratar seguro para 291 ônibus do BRT Rio. As empresas Gontijo, Solimões, Primar, Reunidas e Nordeste têm suas solicitações atendidas pela ANTT. O TCE autoriza aluguel de ônibus elétricos para Goiás. Turismo em Porto Seguro aumenta e chama a atenção do setor. Aviação Teresópolis anuncia novos horários na região serrana. Em Fortaleza, os terminais recebem ações sobre o Outubro Rosa. A cidade de São José dos Campos divulga ônibus elétrico nesta sexta-feira. E também as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere aqui no canal Embarque Imediato. Os números relacionados ao mercado de ônibus brasileiros são positivos no acumulado entre janeiro e setembro de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, ainda fortemente atingido na ocasião pelos efeitos econômicos na pandemia de Covid-19. De acordo com a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em divulgação de balanço nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, o segmento com recuperação mais consistente é o de ônibus, com alta acumulada no ano de 63,6% na produção, de 8,8% nos licenciamentos e 39% nos embarques para outros países. Entre janeiro e setembro deste ano, foram fabricados 23.824 ônibus e no mesmo intervalo do ano passado foram registrados 14.565 coletivos. Do total produzido neste ano de 2022 até setembro, 20.994 foram urbanos, com alta de 66% sobre os 12.645 do período de 2021. Os urbanos também incluem neste levantamento modelos escolares. Já em relação aos rodoviários, foram 2.830 ônibus, número 47,4% superior aos 1.920 coletivos de janeiro a setembro de 2021. Eleições que sempre estimulam trocas de frotas, mudança de tecnologia Euro 5 para Euro 6 com empresários aproveitando as últimas unidades mais poluentes e mais baratas que ainda podem ser compradas, entregas de ônibus para o programa Caminho da Escola e base retraída por causa da pandemia. Os números anteriores eram modestos, ajudam a explicar o desempenho de produção e vendas. Para o mercado nacional, foram licenciadas 11.904 unidades, o que significa alta de 8,8% sobre os 10.938 ônibus licenciados entre janeiro e setembro de 2021. Já entre janeiro e setembro de 2022, foram exportados 3.961 ônibus montados, alta de 39% em relação aos 2.850 coletivos embarcados no período do ano passado. Dos 3.961 ônibus montados vendidos para outros países, 2.227 são urbanos e 1.734 do tipo rodoviário. No período de janeiro a setembro foram exportados em regime CKD, desmontados ou parcialmente montados, 226 ônibus entre rodoviários e urbanos. Entre janeiro e setembro, a marca que mais vendeu para o mercado nacional foi a Mercedes-Benz, com 5.566 ônibus licenciados, alta de 29,6% em relação ao ano passado. A Mercedes-Benz foi a marca entre as associações da Anfávia que mais cresceu. A marca entre os membros da Anfávia que teve a maior retração foi a Iveco, com queda de 77,8%. Segundo a Anfávia, entre janeiro e setembro de 2021, a Iveco emplacou no mercado nacional 934 ônibus. Em semelhante período deste ano foram 207 coletivos.
Dois grupos de credores do grupo Itapemirim protocolaram nesta sexta-feira um agravo de instrumento contrário à sentença que decretou a falência do grupo. Os credores que manifestaram discordância são representados pela Legal Capital, que tem passivo na casa de 2 milhões de dólares com o grupo, assim como a Queluz Asset Megamente, cujo passivo se aproximava dos 16 milhões de dólares. Após a decisão de falência, credores e a Transconsult, eleita em assembleia, demonstraram insatisfação. A visão é de que a decretação de falência teria sido precipitada, uma vez que os credores aprovaram em assembleia em maio a destituição da antiga diretoria, que estava sob o comando de Sidney Piva. A Transconsult apresentou um aditivo ao plano de recuperação judicial em 1º de agosto e que ainda não foi votado pelos credores. Os credores gostariam de ter sido a oportunidade de discutir o aditivo em assembleia, disse Bruno Valadão, sócio de Mota Fernandes Advogados e representante da Legal Capital. O pedido dos credores é de que seja suspensa toda a decisão do juiz da vara de falência, ou pelo menos seja suspensa a parte da decisão que transferiu o direito de operação das linhas da Itapemirim a Suzantur. O pedido será analisado pelo desembargador Eduardo Azumanishi. A visão dos credores apresentada em documento à Justiça é de que a determinação do juiz de prosseguimento das atividades da empresa por um terceiro, a Suzantur, seria prova da viabilidade do grupo Itapemirim. O pedido de falência foi protocolado pela administradora judicial do grupo XM Partners em julho. A administradora tratava uma batalha com uma antiga diretoria, sobretudo o então presidente Sidney Piva de Jesus, diante de desvios de recursos para fins que não o pagamento de credores, como a criação da Ita Transportes Aéreos, que começou a voar em junho do ano passado, mas parou em dezembro, deixando clientes enfurecidos, sem viajar nas festas de fim de ano. A solicitação foi acatada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho. Até maio de 2022, o grupo apresentava dívidas de 106 milhões de reais. Há ainda um passivo tributário registrado até outubro de 2021 de 2.387 bilhões de reais. O grupo ainda estaria inadimplente com obrigações trabalhistas desde o mês de dezembro de 2021 até junho de 2022. Diversos trabalhadores demitidos entre março e maio deste ano não receberam a rescisão. Até o momento, nem a nova direção foi capaz de calcular o tamanho do rombo. Em abril, a ANTT aplicou medida cautelar suspendendo todas as linhas da aviação Itapemirim até que a empresa cadastrasse uma frota compatível com as linhas a serem reativadas. Já a Caiçara, também do grupo, teve suspensão determinada em 2 de setembro de quase todas as linhas, com exceção de 10. 10 dias depois, entretanto, a empresa foi proibida de vender passagens dessas 10 linhas liberadas. Apenas realização de viagens já vendidas por até 30 dias foi permitido. Na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta sexta-feira, dia 14 de outubro, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, DETRO-RJ, aprovou 2 plantas de veículos rodoviários da Marco Polo. No processo, o DETRO-RJ aprovou com base no parecer da área técnica a planta do modelo de ônibus rodoviários da Marco Polo, Paradiso G7 1800DD com motorização K440B 8x2 Euro 5 da Scania. Requerente, Marco Polo SA, carroceria, ônibus rodoviário Double Decker, modelo Paradiso G7 1800DD com ar-condicionado, sanitário e guia, com chassi Scania K440B 8x2 Euro 5. A distância entre os eixos são 1.400 mais 6.750 mais 1.300 milímetros. A lotação é de 68 passageiros sentados. Já em outro processo, o DETRO-RJ aprovou com base no parecer da área técnica a planta do modelo de ônibus rodoviário da Marco Polo, o Paradiso G7 1800DD com motorização Scania K440B 8x2 Euro 5, com dispositivo de poltrona móvel. A PB Rio surpreendeu ao anunciar em sua conta no Instagram a aquisição de mais um veículo em sua frota, e ele é cheio de pioneirismos que por enquanto o tornam único na Paraíba. O veículo em questão é um Neobus Mega Plus. O modelo foi lançado em 2013, nunca havia sido adquirido por nenhuma empresa do estado, que já contara
com as 4 versões anteriores do modelo, que atualmente com apenas 4 unidades da versão da aviação São Jorge. E não é só isso, o modelo é de chassi de motor traseiro, é encaixado sobre o chassi OH1621L Bluetech 5 da Mercedes-Benz. Isso quebra o tabu de quase 30 anos sem esse tipo de chassi metropolitano na Grande João Pessoa. A unidade foi fabricada em 2013, sendo oriunda da Expresso Garcia de Niterói, no Rio de Janeiro, onde operou com as renumerações 135008 e 135056, além de passagem pela Aviação Vera Cruz, a empresa do mesmo grupo da Expresso Garcia, onde operou com a numeração RJ205090. Por sinal, o grupo proprietário das empresas foi praticamente o único que adquiriu o chassi Mercedes-Benz OH1621L em média escala, podendo várias unidades serem encontradas nas empresas acima mencionadas e no Santo Antônio de Niterói. A unidade conta com 3 portas, sendo a do meio equipada com elevador para cadeirantes da marca Foca. Possui ainda letreiros eletrônicos da marca FRT de cor âmbar. Conta ainda com ar-condicionado. O veículo ainda não possui numeração, devendo ainda ser caracterizado com a pintura da empresa que opera as linhas metropolitanas de João Pessoa para a cidade de Alhandra, Pitbull e Pedras de Fogo. A fabricante Marco Polo segue firme nas exportações, se mantendo na liderança de vendas de carrocerias de ônibus para o mercado exterior. Até o mês de setembro, o total acumulado de carrocerias exportadas foi de 1.346 unidades. Das unidades produzidas pela Encarroçadora de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 668 unidades foi de ônibus urbano, 574 de rodoviários e 104 de micro-ônibus. Esses números, além de dar a liderança geral na exportação de carrocerias, coloca a Marco Polo na liderança em todos os segmentos de carrocerias. Recentemente, a Marco Polo exportou novos ônibus rodoviários de transporte peruanas. Todos os modelos Paradiso 1800DD das linhas G7 e G8. São eles: uma unidade do Marco Polo Paradiso New G7 1800DD com chassi Scania K440 6x2 Euro 5 para a empresa Los Hussares, e um Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, também com chassi Scania K440 6x2 Euro 5 para a Turismo Dias, e 3 Marco Polos Paradiso G8 1800DD com chassi Scania K440 6x2 com Euro 5 para a transportadora GM Internacional SAC, e 2 Marco Polos Paradiso G8 1800DD com chassi Mercedes-Benz O500RSD Bluetech 5 para a Internacional Ronco Peru. São 6 unidades ao todo. A frota de ônibus de 291 veículos adquiridos para o sistema BRT terá seguro. A Prefeitura lançou nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, uma licitação que selecionará a empresa responsável. O investimento estimado no município será de 14,8 milhões de reais, com o vencedor sendo conhecido no próximo dia 26, quando as propostas serão abertas. Em nota, a Prefeitura diz que o seguro cobrirá os veículos pelo período de 1 ano contra colisão, incêndio, roubo e furto. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, publicou nesta sexta-feira o aviso de licitação para a contratação de seguro de casco para a frota de 291 ônibus adquiridos para o sistema BRT. O pregão presencial está marcado para o dia 26 de outubro, às 11 horas da manhã, no auditório da Secretaria Municipal de Transportes. O valor estimado do seguro é de R$ 14.850.346,31, definido com base em pesquisa de mercado, e cobrirá os veículos pelo período de 1 ano contra colisão, incêndio, roubo e furto. Vencerá quem apresentar o menor valor global. O edital está disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Com o objetivo de acelerar a recuperação do BRT, a Secretaria Municipal de Transportes realizou 2 licitações em abril e maio deste ano para a aquisição de 291 novos veículos para o sistema, sendo 220 articulados e 71 ônibus do tipo padrão. Esses veículos já comprados serão entregues entre outubro deste ano e março de 2023.
Na última quarta-feira, dia 11, a SMTR publicou aviso de licitação para a compra de 270 ônibus articulados, previstos para serem entregues entre outubro de 2023 e março de 2024. Os interessados em obter o edital dessa licitação podem retirar por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou transportes.prefeitura.rio. O seguro de casco é uma proteção do veículo contra danos, seja por acidente próprio, mas também danos a terceiros, como colisão com outros veículos. Para exemplificar, a proteção é utilizada para pagar os prejuízos de um carro envolvido em sinistro com o segurado, neste caso do ônibus. Um veículo em que o segurado colide quando está protegido evita de o proprietário, dependendo das circunstâncias, efetuar o pagamento integral dos valores necessários. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT publicou nesta sexta-feira diversas decisões relativas a modificações da prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. A Gontijo aparece em destaque, tendo sido a empresa com mais solicitações atendidas. Além disso, a agência tratou também de assuntos como operação simultânea de linhas e implantação de terminal adicional. Veja a seguir com detalhes. A decisão de número 1004 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transporte Limitada para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha São Paulo a Jacaraci, na Bahia, de prefixo 08035600, com as seguintes seções: de São Paulo para Urandi, Bahia, Espinosa, Minas Gerais, Monte Azul, Mato Verde, Porteirinha, Janaúba, Montes Claros e Curvelo, cidades localizadas no estado de Minas Gerais, e de Belo Horizonte para Urandi, Bahia, de Montes Claros para Urandi e Jacaraci, e de Espinosa para Urandi, Jacaraci e Licínio de Almeida, cidades localizadas na Bahia. Deferiu o pedido da Gontijo para a supressão das linhas São Paulo a Jacaraci no prefixo 08022700 e Espinosa a Jacaraci, prefixo 06013000. Esta decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação. A decisão de número 1006 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transportes para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha Jequié, na Bahia, a Campinas, com prefixo 05023700 e implantar a linha Jequié a Campinas, de prefixo 050237/60, com as seguintes seções: de Jequié para Volta Redonda, Taubaté, São José dos Campos e São Paulo; de Poções, Bahia, para São José dos Campos, São Paulo e Campinas; de Vitória da Conquista para Volta Redonda, São José dos Campos e São Paulo; de Teófilo Otoni, Minas Gerais, para São Paulo e Campinas; e de Caratinga para Campinas. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1007 atendeu o pedido da empresa Gontijo para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha Belo Horizonte a Foz do Iguaçu, de prefixo 06014100 e implantar a linha Belo Horizonte a Foz do Iguaçu, de prefixo 06014160, com as seguintes seções: de Belo Horizonte para Foz do Iguaçu, São José do Rio Preto, Maringá e Cascavel; de Bom Despacho e Araxá, Minas Gerais, para São José do Rio Preto, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu; de Luz, Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo; e de Uberaba para São José do Rio Preto, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1010 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transporte Limitada para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha de Belo Horizonte a Cuiabá, de prefixo 06015500 e implantar a linha Belo Horizonte a Cuiabá, de prefixo 06015560, com as seguintes seções: de Belo Horizonte para Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Alto Araguaia, Alto Garças e Rondonópolis; de Betim para Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Alto Araguaia, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara e Cuiabá; de Araxá para Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Mineiros e Santa Rita do Araguaia; de Uberlândia para Mineiros, Alto Araguaia, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara e Cuiabá; de Itumbiara para Rondonópolis e Cuiabá; e de Jataí e Mineiros para Cuiabá. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.
A decisão de número 1012 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transporte Limitada para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha Maceió a João Pessoa de prefixo 20001500 e implantar a linha Maceió a João Pessoa de prefixo 20001560, com as seções de Maceió e Palmeiras, Pernambuco, para João Pessoa, na Paraíba. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1014 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transporte Limitada para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha de São José do Rio Preto a Recife via BR-153 de prefixo 08002400 e implantar a linha São José do Rio Preto a Recife via BR-153 de prefixo 080024/60 com as seguintes seções: de São José do Rio Preto para Patrocínio, Minas Gerais, Patos, Minas, Pirapora, Montes Claros, Salinas, Vitória da Conquista, Jequié, Milagres, Feira de Santana, Aracaju e Maceió. De Frutal, Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, Pirapora e Montes Claros para Vitória da Conquista, Jequié, Milagres, Feira de Santana, Aracaju, Maceió e Recife. De Salinas, Minas Gerais, para Vitória da Conquista, Milagres, Feira de Santana, Aracaju, Maceió e Recife. E de Vitória da Conquista para Jequié, para Aracaju, Maceió e Recife. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1015 atendeu o pedido da empresa Gontijo de Transportes Limitada para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir. Suprimir a linha Diamantina a São Paulo de prefixo 06014700 e implantar a linha Diamantina a São Paulo de prefixo 06014760, com as seções de Diamantina, Minas Gerais, Sete Lagoas, Contagem e Betim, e para São Paulo. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1002 atendeu o pedido da Solimões Transporte de Passageiros e Cargas Eireli Limitada para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha Florianópolis, Santa Catarina a Osório, no Rio Grande do Sul, de prefixo 16010100. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 1005 atendeu o pedido da Primar Navegações e Turismo Limitada para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha São José dos Campos a Rio de Janeiro de prefixo 08035530, com as seguintes seções: de Aparecida e São José dos Campos para Duque de Caxias, Barra Mansa e Resende, e de Rio de Janeiro para Aparecida. Decisão de número 1008 atendeu o pedido da empresa Reunidas Paulista de Transporte Limitada para a realização de operação simultânea das linhas interestaduais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Bauru, em São Paulo, de prefixos 19002831, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para Bauru, São Paulo, de prefixo 19003261, e de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para Araçatuba, São Paulo, prefixo 19003161, no trecho de Três Lagoas para Araçatuba. Esta decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação. A decisão de número 1011 atendeu o pedido da Nordeste Transporte Limitada para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Maringá a São Carlos, de prefixo 09054730, com as seguintes seções: de Maringá para Bauru, Marília e Assis, de Jaú, São Paulo para Londrina e Maringá, no Paraná, e de Londrina para Assis, Marília e São Carlos. Falando agora sobre os pedidos negados, a decisão de número 1003 atendeu o pedido da Lopes e Oliveira Transportes e Turismo para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais de Sinop, Mato Grosso, a Jundiaí, São Paulo, de prefixos 11005700 e 11005761, e Várzea Grande, Mato Grosso, a São Paulo, de prefixos 11005300 e 11005361. A decisão de número 1013 atendeu o pedido da empresa Transportes Andorinha S.A. para implantação do terminal rodoviário de Osasco como terminal adicional para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha Umuarama, no Paraná, a São Paulo, de prefixo 09046500. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCAGO,
informa que o Conselho Helder Valim revogou a medida cautelar que impedia a continuação da licitação da Metrobus para a locação de ônibus elétricos articulados, desde que cumpridas as determinações expressas em despacho. Segundo o TCE, o documento elenca as falhas que foram apontadas pelo Serviço de Análise Prévia de Editais de Licitação e condiciona o prosseguimento do pregão à implementação das medidas corretivas elencadas. A medida foi adotada após análise da vasta documentação complementar apresentada pela Metrobus. De acordo com o relator, o material contribuiu para a elucidação de fatos até então desconhecidos acerca da licitação, cujo ineditismo é inerente ao objeto, sendo o Estado de Goiás um dos pioneiros no Brasil a procurar a adoção da tecnologia licitada. Além de documentação recebida pelo tribunal, foram realizadas reuniões institucionais, ouvindo os técnicos da Metrobus apresentados suas justificativas. Encerrada a fase inicial da apresentação de documentos complementares, reuniões e explicações técnicas acerca do inédito edital licitatório, a unidade técnica do TCE concluiu que a Metrobus justificou algumas situações necessárias, ressaltando a necessidade das adequações discriminadas a fim de preservar o interesse público. Dentre as correções que devem ser efetuadas, a necessidade de suprimir a possibilidade do pregoeiro admitir como válida proposta superior ao valor máximo estimado de R$ 1 bilhão e qualquer percentual incluir no processo documento com a declaração e as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, contemplando a projeção do impacto financeiro diante das despesas obrigatórias da Metrobus. Além da licitação, o pregão eletrônico número 45/2022 da Metrobus inclui a manutenção integral dos veículos, implantação e instalação da infraestrutura de recarga e suporte, bem como a adaptação da estrutura da oficina e garagem, com operação no eixo Anhanguera e extensões. O valor unitário inicial mensal de cada ônibus é de R$ 69.594,84, sendo o total de 114 veículos pelo prazo de 16 anos de contrário, estimado o valor global da licitação de R$ 1.460.726.096,76. A cidade turística de Porto Seguro, no sul da Bahia, segue sendo o principal destino do turismo aéreo e também rodoviários nas últimas semanas, após a prefeitura ter intensificado as ações comerciais e a revitalização dos pontos turísticos. A combinação de feriado, praia e uma melhoria na mobilidade urbana, o turismo vem crescendo na região, aumentando com isso o número do setor do turismo rodoviário, serviços e também na hotelaria. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico, a SINART, que administra o Aeroporto Internacional de Porto Seguro, só neste mês de outubro a cidade vem impressionando com os números de turistas. Ainda segundo a SINART, foram programados 153 voos para Porto Seguro entre os dias 8 e 14 de outubro, o que representa 25% a mais de aéreos comparados ao mesmo período do ano passado, e uma média de 24 mil desembarques durante uma semana na cidade. Por outro lado, o setor do turismo rodoviário também vem aumentando com a chegada de cerca de 128 ônibus, muitos deles do modelo Double Decker, no mesmo período saindo do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também de Goiás, como informa o relatório do portal de turismo da Setu e pelo terminal rodoviário, além das famílias em carro próprio. Acredita-se que os meses de novembro e dezembro, com o aumento do número de feriados e com o clima de sol, possa aumentar ainda mais o número de turistas chegando em Porto Seguro, seja por avião, carro ou ônibus. A Aviação Teresópolis, que opera linhas intermunicipais na região serrana do Rio de Janeiro, informa que a partir desta próxima segunda-feira, dia 17, estará ampliando horários em Teresópolis e em Nova Friburgo.
O aumento no número de viagens na região visa ampliar a oferta de lugares para os moradores de Teresópolis que trabalham em Nova Friburgo e no município do Rio de Janeiro. Ainda segundo a empresa, outras linhas terão mais disponibilidade de horários. A empresa de ônibus segue oferecendo seus ônibus rodoviários equipados com 42 poltronas no serviço convencional. Atualmente, estão sendo oferecidos 2 horários no trecho Teresópolis a Nova Friburgo, das 9 horas e 30 minutos da manhã e às 6 horas e 30 minutos da tarde, com um novo horário de às 6 horas e 30 minutos da manhã a partir do dia 17. O horário de 6 horas e 30 minutos da tarde, a partir de Nova Friburgo, passa a ter frequência de segunda a sexta, além de domingo. Já no trecho Teresópolis ao Rio, a empresa estará disponibilizando o horário de 4 horas da manhã de segunda a quinta-feira e no trecho Rio-Teresópolis, o horário de 9 horas da noite. Segue frequente de segunda a sexta-feira, além do domingo. A empresa segue oferecendo no trecho seus ônibus rodoviários equipados com 42 e 46 poltronas. A Aviação Teresópolis informa que para maiores informações e dúvidas, os clientes podem entrar em contato através do número 3644-6600. A Prefeitura de Fortaleza informou através da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, a Etufor, que realiza a partir desta quinta-feira, dia 13, no terminal Papicu, ações de conscientização a respeito da prevenção ou detectação precoce ao câncer de mama. De acordo com o governo municipal, a ação será realizada de forma itinerante pelos terminais da cidade, chegando aos terminais de Parangaba, Lagoa e Antônio Bezerra. Além disso, os terminais Lagoa, Parangaba, Papicu, Messejana, Siqueira e Antônio Bezerra, bem como a sede da Etufor, receberam iluminação especial rosa, com o objetivo de sensibilizar simbolicamente a todos os usuários sobre o Outubro Rosa. Com a ação educativa, a ideia é informar os usuários do transporte coletivo sobre a importância de detectar precocemente o câncer de mama através dos exames realizados anualmente e possíveis sintomas. A abordagem visa orientar para que, detectado em tempo hábil, seja realizado o tratamento adequado. Entre as informações será esclarecido como deve ser feito o autoexame e adotado um estilo de vida saudável a partir da distribuição de panfletos educativos e tira dúvidas. Ainda segundo a Prefeitura de Fortaleza, também haverá orientação sobre como acessar os serviços de saúde públicos, desde as primeiras consultas até o agendamento para mamografia, por exemplo. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Etufor, oferece a facilidade de embarque e desembarque de mulheres mastomizadas pela porta da frente, dentro ou fora dos terminais de integração. A iniciativa tem como objetivo facilitar a mobilidade das passageiras dentro do transporte público. Para usufruir do benefício, basta realizar agendamento online e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico. Vale lembrar que o benefício não dá direito à gratuidade, sendo necessário apresentar o bilhete único no validador para registro da biometria e débito da passagem. A Prefeitura de São José dos Campos estará apresentando de forma oficial os ônibus elétricos da manhã desta sexta-feira, durante um evento aberto na cidade, com representantes do governo municipal e da imprensa. De acordo com a administração municipal, a apresentação dos coletivos elétricos estará sendo feita às 11 horas da manhã no Centro da Juventude, local onde funciona a sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. O governo municipal anunciou em março deste ano que o município de São José dos Campos se tornaria a primeira cidade do Brasil a ter uma frota de ônibus 100% elétrica. A Prefeitura informa que o novo modelo de ônibus articulado elétrico estará em um período de testes, porém, as linhas em que os veículos estarão sendo escalados e o período de testes não são informadas. Em março, o governo municipal informou que a frota de ônibus iria chegar a 437 veículos, sendo todos novos e 0 quilômetros. E para finalizar, um ônibus articulado modelo Caio Mondengo HA, equipado com chassi Mercedes-Benz O500UA,
que veio de São Paulo para atender ao público do Rock in Rio 2022 e que depois do evento foi alugado em um lote de coletivos pela Mob Rio para atender o sistema do BRT, apresentou um princípio de incêndio. De acordo com o projeto Sulacap News, o coletivo que faz a linha SE07 que liga o terminal Sulacap ao terminal Alvorada apresentou um princípio de incêndio nesta última terça-feira, quando trafegava na altura da estação Rio 2, quando é possível ver uma fumaça saindo na parte traseira do coletivo que teve a tampa do motor aberta pelo motorista. A Mob Rio, empresa criada na gestão do prefeito Eduardo Paes para a administração da intervenção do BRT Rio, informou que não ocorreu o princípio de incêndio, mesmo as imagens divulgadas mostrar intensa fumaça saindo do coletivo, como informa a publicação no Twitter. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, porque em breve estarei trazendo mais notícias. Então é isso, uma boa noite para todos e até a próxima!